Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex, novamente, na leitura aqui do livro da Igreja Adventista. Esse vídeo é Igreja Adventista do Sétimo Dia, parte 4. Dando continuidade, nós estamos aqui a doutrina do Santuário Celeste, beleza? Vamos continuar, que eu acho que agora nós termina aqui. Essa doutrina também é conhecida como doutrina do juízo investigativo ou doutrina da redenção incompleta. Essa doutrina foi criada pela senhora Ellen White para remediar a profecia de William Miller, fundador da Adventista, quanto à volta de Cristo para 22 de outubro de 1844. Ela disse que nessa data Cristo realmente veio purificar um santuário, porém esse santuário não era a terra e nem ficava na terra, mas sim no céu. Portanto, em 22 de 10 de 1844, Cristo entrou nesse santuário celestial para purificá-lo. E só depois de terminar essa purificação é que ele vai vir para a terra. Para que não se pense que estamos inventando essa história, vejamos os escritos dos próprios adventistas. Vi distinta e claramente que no nosso sumo sacerdote, em vez de sair do lugar santo do santuário celeste para vir à terra no dia do sétimo mês, ao fim dos 2.300 dias, entrava naquele dia pela primeira vez no segundo compartimento do santuário e tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. Palavra de Irã Edson, um dos líderes do início do movimento adventista, no livro Administração da Igreja, CPB, página 20. Antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar também o pecado do santuário. Este é o serviço inicial quando terminaram os 200 e 300 dias. Naquela ocasião, conforme foram predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua solene obra, purificar o santuário. Ellen Goldsmith, O Grande Conflito. Essa passagem está no Grande Conflito, na página 420 do CPB 1971. Distante, os que seguem a luz da palavra profética viram que em vir Cristo na terra, ao terminares em 1844, aos 2.300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação, preparatória à sua vinda. Ellen Goldsmith, O Grande Conflito, página 421. Como deu para notar pelos textos acima da senhora White, também ensina que, quanto essa purificação do santuário não estiver terminada, a nossa redenção permanece incompleta. Ou seja, dependemos dessa purificação do santuário para podermos dizer com certeza que Cristo nos salvou. Deve ser por isso que Ellen é contra a convicção de que já estamos salvos em Cristo Jesus. Veja o que ela diz sobre isso. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincero sua convenção, que digam ou sintam que estão salvos. Isto é engano. Parábolas de Jesus. Página 155. 95 teses. Página 133. É tanta heresia que ficamos até sem saber por onde começar. Vamos lá. Em primeiro lugar, já dissemos no comentário ao tópico que fala da marcação de datas para a volta de Cristo.
Ponto número 2. Que o santuário da profecia de Daniel 8:14 não é a terra, não fica na terra e muito menos no céu, como declara o Sr. Irã Edson e a Sra. Smith, mas sim no templo de Jerusalém. Desde o versículo 9 de Daniel 8, ficamos sabendo da história de um chifre pequeno que interrompeu o sacrifício diário que era oferecido a Deus no templo de Jerusalém, versículo 11. No verso 13, não há pergunta a respeito do tempo de duração dessa afronta contra Deus e seu culto. E a resposta no versículo 14 é que tais coisas duraram até 2.300 tardes e manhã. E o santuário ou templo, depois desse período, seria purificado. Há uma interpretação unânime entre os estudiosos evangélicos de que, historicamente, aquele chifre pequeno mencionado em Daniel 8:9 foi Antíoco IV Epífano, governador da dinastia Seleucida, o qual reinou sobre a Síria, a Palestina e a Babilônia e a Pérsia no período de 175 a 164 a.C. Foi justamente Antíoco IV Epifânio quem cometeu as barbaridades citadas neste capítulo contra o povo judeu e o templo de Jerusalém. Também vimos que 2.300 tardes e manhã da profecia se referia simbolicamente ao tempo da duração da perseguição de Antíoco contra o povo judeu e o templo de Jerusalém. Depois desse período, o templo foi realmente purificado, reedificado a Deus sob a liderança de Judas Macabeus. Isso aconteceu em 164 a.C. Logo, a profecia de Daniel 8:14 se cumpriu no segundo século antes de Cristo e não tem nada a ver com a volta de Cristo para purificar santuário algum, nem na terra nem no céu. Essa ideia é de que Jesus precisou entrar no santuário celestial em 1844 para completar nossa redenção está baseada em Hebreus capítulo 9, versículo 11, versículo 12 e 24. Ora, qualquer leitor mais atento irá perceber como esse texto foi usado completamente fora do contexto. O escritor aos Hebreus está nos dizendo que a semelhança do que era feito nos tempos do Velho Testamento, quanto ao sumo sacerdote tinha de entrar no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício pelos pecados do povo, assim também o Senhor Jesus, nosso grande sumo sacerdote, ao entregar-se na cruz do Calvário, figuradamente entrou na presença de Deus no tabernáculo celestial e ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 24 e 26. Isso mesmo, ao morrer na cruz em nosso lugar, Jesus fez uma oferta a Deus que garantiu a purificação de nossos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo do 1 ao 12. Ele não precisou fazer isso duas vezes, uma vez na terra e outra no céu, porque a Bíblia deixa claro que o seu sacrifício foi oferecido de uma vez por todas na terra, na cruz, por ocasião da sua morte física. Hebreus capítulo 10, versículo do 10 ao 12, versículo 14 e versículo 19. E Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Porém, utilizando-se da figura de sacerdote levítico, ao autor da carta aos Hebreus nos ensina que essa atitude corresponde espiritualmente a um sacrifício oferecido pessoalmente ao próprio Deus pelas mãos do Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 9, versículo 13. A maior prova de que aquilo que eu digo é verdade está nos tempos dos verbos. O autor da carta aos Hebreus colocou tudo que diz respeito a esse assunto no tempo passado. Exatamente porque todos esses eventos já tinham acontecido quando ele escreveu. Hebreus capítulo 7, versículo 26.
Ora, se a carta aos Hebreus foi escrita na década de 60 do primeiro século na era cristã, como defendem a maioria dos estudiosos, estão já fazia quase 30 anos que Cristo havia sido entregue em sacrifício na cruz. Como é possível que Ellen Smith, em sua turma, não tenha percebido esse detalhe e insistir em dizer que Jesus literalmente entrou no Santuário Celeste em 1844? Eles deveriam saber o que todo crente sabe, que Jesus ofereceu a Deus como sacrifício pelos nossos pecados no primeiro século de nossa era, e que seu sacrifício foi aceito e que desde então ele está à destra do Pai, guardando a derrota final de todos os seus inimigos. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Portanto, Jesus já nos purificou de nossos pecados há muito tempo, quando morreu em nosso lugar, e o seu trabalho atual é interceder por nós junto ao Pai. Hebreus capítulo 7, versículo 25 e 1 João capítulo 2, versículo 1. Por fim, com respeito à declaração da senhora Smith de que nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador com tanto sincero sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos, devo dizer que nem Jesus e nem os escritos do Novo Testamento concordam com essa afirmação. Vejamos o que eles disseram sobre isso. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João capítulo 3, versículo 36. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatarão da minha mão. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus quem os justifica? Quem os condenará? E Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo do 31 ao 39. Estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de que saberdes do que tendes a vida eterna. E vós, outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 12 e 13. Como é possível um crente sincero não possa ter certeza da sua salvação? Paulo deu uma certeza ao carcereiro: crer no Senhor Jesus e será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Isso foi contínuo, sendo uma verdade maravilhosa, independentemente dos ensinos heréticos de Ellen Guides. 9. Satanás é o bode expiatório de Levítico 16. Os adventistas ensinam que Cristo nos levou nossos pecados através da cruz do Calvário.
Depois que Jesus, terminou de chamar a purificação do santuário celeste, os nossos pecados serão colocados sobre Satanás, o qual terá de passar a eternidade no inferno, carregando os pecados dos homens. Esse é um ensino não somente da Igreja Adventista, mas também da Igreja Sem Nome, e resulta de uma má interpretação do que está escrito em Levítico capítulo 16, versículo 7. Veja essa heresia das palavras do próprio líder adventista. Quando, portanto, os 2 bodes eram postos perante o Senhor no dia da expiação, representava Cristo e Satanás. Satanás não somente arrastou o peso e o castigo dos seus próprios pecados, mas também dos pecados da horte dos remidos, os quais foram colocados sobre ele, e também deve sofrer pela ruína de almas por ele causados. Anderson, O Ritual do Santuário, página 168 a 314. O bode expiatório tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados, quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remove do santuário celeste os pecados do seu povo. Ao encerrar-se do seu ministério, ele o colocará sobre Satanás, que nos execução do juízo deverá enfrentar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo, e eliminado da extinção da destruição final do pecado e dos pecadores. Ellen Good Smith, O Grande Conflito, na página 421. O que realmente significa a simbologia de Levítico 16? Nesse capítulo, são apresentados 2 aspectos da missão de Cristo. Preste atenção. Nessa simbologia, havia 2 bodes. Um era morto simbolicamente, que um inocente morreu no lugar do pecador. O outro chamado de bode emissário, e solto pelo deserto sem rumo, simbolizando que os nossos pecados foram levados sobre um inocente, para nunca mais voltar. Portanto, são 2 coisas que estão sendo simbolizadas aqui. Os 2 aspectos da missão de Cristo para nos salvar. A primeira delas diz respeito ao fato de que Cristo, mesmo sendo inocente, morreu no lugar do pecador. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, versículo 24 e capítulo 3, versículo 18. O segundo aspecto da missão de Cristo, simbolizado no bode emissário, é que Jesus, ao morrer no lugar do pecador da cruz, do Calvário, fez com que Deus de nossos pecados, jogando-os na profundeza no mar. Colossenses capítulo 2, versículo 14. A profecia de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, é o resultado final em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esse esquecimento ou anulação de nossos pecados é simbolizando no bode emissário que parte para o deserto para se perder e ser esquecido. Levítico capítulo 16, versículo 22. Veja como a Igreja Adventista distorce o texto do capítulo do Levítico 16. Em vez de considerar que os 2 bodes simbolizam 2 aspectos da missão de uma única pessoa, Jesus, eles entendem que um bode representa Cristo e o outro bode, o emissário, representa Satanás. Chegam até a dizer que a palavra hebraica Azazel, no versículo 8, significa Satanás, quando na verdade ela simplesmente quer dizer bode emissário. Mesmo é que, derivado do hebraico, o bode que se vai, foi juntamente por isso que a versão atualizada de Almeida traduziu o termo como bode emissário. O fato é que texto não fala
em nenhum momento sobre Satanás. Além do mais, do jeito que é colocado por Ellen, os seus amigos, Cristo e Satanás trabalham junto para redimir o pecado. Veja novamente as palavras da senhora Wisting. O bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados, quando Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, removeu do santuário celeste os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério. Ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá enfrentar a pena final. Ellen Goldsmith, O Grande Conflito, página 421. Em outras palavras, a participação de Satanás na salvação do pecador foi fundamental. Como é que a Igreja sem nome tem a coragem de dividir a obra da salvação de Cristo com o próprio inimigo? O testemunho da Bíblia com respeito a Satanás mostra claramente que ele não tem nada a ver com a nossa salvação. Observe, João 10:10. Neste texto, Jesus quem fala. O ladrão, uma figura de Satanás, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Cristo, vim para que tenha vida e tenha em abundância. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Qualquer igreja genuinamente evangélica jamais admitiria essa heresia de que Satanás levou nossos pecados sobre si. Nós devemos insistir na verdade bíblica de que foi Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Aquele que levou os nossos pecados sobre si no madeiro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Em outras palavras para nós, só Cristo. É somente Cristo salva. Atos capítulo 4, versículo 12. João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o arcanjo. Em dúvida que a maioria dos adventistas sabe dessa heresia, mas tal coisa foi realmente ensinada por Ellen. Veja o que disse a profetisa da igreja adventista. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como o seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua prece lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu seu adversário, embora fosse por sua tentação. Que o servo de Deus houvesse caído, mansamente remeteu o seu pai, dizendo: O Senhor te repreenda. Ellen Goldsmith, Primeiros Escritos, terceira edição, 1988, página 164. Como se vê, há diversos absurdos em sua interpretação. Por exemplo, ela diz que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel. Não há nada no texto que sugere isso, mas ela afirma que foi assim. E só o fez porque pretendia sustentar a sua heresia quanto à morte ou sono da alma. Já dissemos anteriormente no tópico que fala dessa doutrina. Ponto número 4. Que Moisés morreu fisicamente. Deuteronômio 34, versículo 4
e 6. Mas o Novo Testamento foi além dessa informação, mostrando-nos que a alma dele permanece consciente. Marcos capítulo 9, versículo 2 e 4. Isso põe por terra a heresia do sono da alma. E, portanto, foi necessário que a senhora East criasse essa história de que Moisés foi ressuscitado. E por causa de coisas assim, que acho que muito difícil que hereges como a senhora Smith estavam agindo com sinceridade. Parece-me ter havido claramente uma intenção de enganar os adeptos da sua igreja. Mas não é essa a heresia mais preocupante no que diz respeito ao episódio entre Satanás e o arcanjo Miguel. A senhora Wist também afirma que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus. São as mesmas pessoas, pois atribuiu a Jesus algo que foi dito pelo arcanjo. Cristo, porém, não repreendeu o seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeu o seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Como é possível que Ellen possa fazer tamanha confusão? De onde ela tirou essa ideia de que Jesus é o arcanjo Miguel? São as mesmas pessoas. Essa declaração nem merece uma refutação. Arcanjos são anjos superiores e maiores dos anjos, pois exercem um papel de liderança frente às hortes celestiais. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Mas mesmo eles estão sujeitos à ordem de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. De fato, a Bíblia diz claramente que Jesus é superior aos anjos e que todos eles recebem ordens diretas do Pai para adorarem o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 ao 6. Além disso, podemos deduzir que em Judas capítulo 1, versículo 9, que o arcanjo Miguel pede a Jesus que repreenda Satanás e não a Deus Pai. Essa interpretação faz bastante sentido se levarmos em conta que Jesus é normalmente chamado de Senhor em praticamente todas as epístolas do Novo Testamento, enquanto que Deus Pai é simplesmente chamado de Pai. Outra razão para o arcanjo Miguel chamar Jesus é não o Pai para repreender Satanás está no fato de que Jesus repreendeu pessoalmente Satanás em seu demônio durante seu ministério terreno, sem nunca ter precisado apelar ao Pai para fazê-lo. Mateus capítulo 4, versículo. Resolvi terminar essa análise das heresias adventistas com aquela que me parece a mais blasfema de todas. Esse ensino absurdo começou com adivinhar quem? Ellen Smith, e continuou nos livros publicados pela Casa Publicadora Brasileira, editora oficial da Igreja Adventista. Veja, por 4.000 anos estiveram a raça da descrença em faças físicas, vigor mental e moral, e Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas da sua desgraça. Ellen Goldsmith, o desejo de todas as nações. A prova de que essa declaração foi entendida como se Cristo tivesse herdado a nossa natureza pecaminosa pode ser constatada na seguinte obra adventista. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda de todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Estudos Bíblicos, edição de 1979, páginas 140 a 141. Se a senhora Ellen foi mal interpretada pelos próprios adventistas, não sabemos.
O que sabemos é que esse ensino faz parte do sistema doutrinário da Igreja Adventista. Os adventistas deveriam saber. E isso é algo ensinado em qualquer classe de novos convertidos, que Jesus não se tornou um pecador como nós quando veio a este mundo. Nada disso. Jesus substituiu o pecador, recebendo a condenação no lugar dele, que é bem diferente. O apóstolo Pedro é muito claro quando há isso. Veja o que ele disse: Cristo sofreu em vosso lugar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. É nesse sentido substitutivo que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. É bom ficar claro que Jesus continuou sendo justo. Ele não se tornou injusto ou pecador, mas simplesmente morreu no lugar dos injustos e pecadores. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. De fato, Jesus justificou o pecador sem ter cometido pecado ou ser contaminado com o pecado. Veja o que diz o escritor Hebreus. Foi ele, Cristo, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, como Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto dos que os céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Por fim, veja o que diz o apóstolo João. Sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados da cruz do Calvário, claro, e nele, em Jesus, não existe pecado. 1 João capítulo 3, versículo 5. Precisamos de mais alguns textos além desses? Para concluir, bem, chegamos ao fim de mais um estudo sobre seitas e heresias. O nosso desejo é que Deus nos dê o discernimento necessário para ajudar todos aqueles que muitas vezes estão sinceramente enganados. Pensam que estão no caminho certo, mas na verdade falta-lhe o conhecimento verdadeiro. Eu, particularmente, creio na salvação de alguns adventistas, especialmente daqueles que creem apenas em Jesus para a nossa salvação, e que não na guarda do sábado ou outro mandamento qualquer. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Acredito também que a maioria dos adventistas não conhece, e se conhecesse, rejeitaria completamente as heresias expostas nesta apostila. Deus abençoa para que eu esteja correto nesse pensamento. No mais, deixo registrado a exortação do apóstolo Pedro para todos aqueles que se preocupam com todas as heresias que são lançadas contra a santa doutrina e contra o nosso Senhor. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Amém? Pessoal, achei bastante interessante essa apostila. Você vê que o autor ele traz esclarecimentos base em livros feitos por fundadores da igreja. Se hoje, no século 21, em 2017, não segue essa linha de pensamento, amém. Mas se seguir essa linha de pensamento, realmente está indo na contramão, né, dos ensinamentos da palavra do Senhor. Tem que tomar bastante cuidado. E aqui é a biografia que o nosso irmão tirou para fazer essa apostila. Muito bacana, gostei muito. Beleza? Então, se você gostou, dê o seu joinha aí. E que o Senhor Jesus possa estar abençoando todos em nome de Jesus. Fique na paz, pessoal. Um abraço.